Bom, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o básico, sobre estruturas de dados, e nesse vídeo eu vou falar mais sobre algumas outras estruturas de dados que são mais utilizadas, certo? Vamos direto para o assunto, tá? Aqui eu vou abordar cinco, na verdade seriam quatro, né? Mas aqui eu vou abordar sobre cinco tipos de estrutura de dados, tá? Que vai ser o grafo, que também temos a árvore, o heap e o hash set, tá? Então vamos primeiro em ordem para a gente entender cada um. Primeiramente a gente vai começar com o grafo. O que seria um grafo? Bom, o grafo seria como se fosse uma rede. Tá? Provavelmente você já deve ter visto aquelas imagens assim de redes sociais que tem uma representação de uma rede mesmo, de um grafo. Como assim? Um grafo, resumidamente, ele é representado por nós, tá? E ligações. Então imagina isso aqui, que esse diagrama, certo? Que cada círculo representa um nós. E cada linha aqui é uma ligação, certo? Um exemplo que eu posso dar é em relação a seguidores de Instagram, amizades do Facebook, por exemplo, ou contatos mesmo do WhatsApp. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem essa pessoa aqui, essa conta aqui do Instagram, que ela segue ou ela é seguida por várias outras pessoas, certo? E cada pessoa é representada por um círculo. E cada setinha representa a parte de seguidores. Então, se a gente for pegar essa pessoa aqui, ela é seguida por todas essas aqui, certo? E ela também pode seguir outras pessoas no Instagram. Mas por isso que ela é a representação perfeita para redes sociais, né? Em que temos pessoas que se conectam um com as outras, podendo ter várias ligações unidirecionais, certo? Ou bidirecionais, que vai chegando em uma rede que seria algo representado parecido com isso aqui, certo? Onde que a gente pode utilizar basicamente isso? Além dos exemplos que eu citei em relação a representações de seguidores ou qualquer coisa do tipo, a gente utiliza também em relação ao GPS, tá? O grafo ele é um problema bem conhecido também em relação ao problema do caixeiro viajante, que é a parte de calcular uma rota, tá? Então imagine aqui que tem essa cidade aqui, tem esse GPS aqui da cidade de Campinas, certo? Essa trajetória aqui. Imagine que você quer pegar o melhor caminho possível de uma rua, aqui do começo da rua, por exemplo, em cima, até embaixo. Qual que seria o melhor trajeto? Se você for analisar, ele existe várias possibilidades, certo? Ele pode pegar várias ruas e isso pode ser muito custoso em relação ao cálculo, porque cada rua tem uma distância diferente com a outra, né? Não necessariamente uma rua tem a mesma distância do que outra rua, né? Então a gente precisa também calcular em relação ao peso. Mas resumidamente isso seria um grafo. E aqui embaixo eu tenho um código em C, que seria como a gente poderia programar essa parte dos grafos, certo? Aqui a gente vai criar uma estrutura, que seria o nó, que ele vai ter um inteiro, que ele basicamente seria o peso, que eu falei, como se fosse uma rua, né, de um GPS. E aqui tem um ponteiro para a própria estrutura, né? Ou seja, ele vai apontar para um outro nó. E esse nó, ele pode apontar para outro nó ou não. E com isso, a gente pode criar vários nós que se interligam uns com os outros, tá? Então isso seria a primeira estrutura de dados, que seria os grafos. Agora vamos para a segunda estrutura. O que seria a árvore? A árvore é como se fosse uma representação de uma árvore de verdade mesmo. Então imagine que uma árvore, que ele tem um galho, certo? E esse galho, ele pode ter pequenos outros galhos que são interconectados com eles, né? E esses pequenos galhos, eles contêm folhas. Seria isso, uma árvore, que é como se fosse uma estrutura que ela pode ter outras partes que se conecta com outros nós, e esses nós têm outros nós e assim por diante, certo? Então, aqui a gente tem uma árvore, que seria um nó, e que ele seria o nó pai. Por que o nó pai? Porque ele tem dois nós interligados, que seria esse da esquerda aqui, que seria o nó de filho, e esse da direita aqui, que seria o nó também de filho. O nó, ele pode ser tanto pai, como ele pode ser filho, como ele também pode ser pai e filho, que nem esse do B e E. Porque perceba que o nó do B e o nó do E são interligados com o nó do pai, e esses nós, eles também têm filhos, ou seja, eles também têm interligações com os de baixo, certo? Então é como se fosse uma estrutura hierárquica mesmo. E quando esses nós não têm nenhuma outra ligação, eles são folhas, tá? Eles são chamados de folhas. E quando que a gente utiliza essas árvores? Tem vários exemplos, tá? A própria estrutura do HTML, se você for analisar, ele é feito por uma hierarquia. E a própria organização de pastas, né? Que aqui a gente tem um exemplo que uma pasta, ela pode conter várias outras pastas, né? E essas outras pastas podem ter nada, ou outras pastas, enfim. E elas podem ser organizadas ou não, tá? Então aqui embaixo a gente tem um outro exemplo, em que a gente tem uma árvore, que ela não é ordenada, e a gente tem uma árvore que é ordenada, que seria a árvore balanceada, tá? Então esse da esquerda, que se você for perceber, ele não é necessariamente simétrico, certo? Enquanto esse da direita é simétrico. E como que funciona isso? Se você for perceber, a parte do balanceamento é o seguinte. Aqui a gente tem uma sequência de números, tá? O primeiro número que fica aqui no topo é sempre o do meio, tá? Então, aqui a gente tem números de 1 até 7. E a gente organiza por esquerda e direita. Se for o da esquerda, ele é menor do que está de cima.
Se ele for da direita, ele é maior do que o elemento de cima, ou seja, o nó pai. Tá? Então aqui a gente tem o número de 1 a 7, e o número do meio, de 1 a 7, é justamente o 4. Tá? E o 4, ele tem o 2 e o 6. Por que ele tem o 2 e o 6? Porque o 2 ele está no meio entre 1 e 3, e o 6 está no meio de 5 e 7. Certo? Aqui, não necessariamente ele vai estar, nesse do outro lado esquerdo, não necessariamente ele vai estar organizado. Tá? Se você for perceber, ele não tá balanceado, que nem esse da direita. Então, a árvore balanceada ela é muito utilizada justamente para buscas e ordenações mesmo que você precisa ter, como por exemplo no próprio banco de dados, que ele utiliza a estrutura de árvores para ordenação. Tá? Aqui a gente tem um código em C também, que é bem parecido com o que eu expliquei anteriormente. Só que qual que é o ponto? Aqui ele tem dois nós, que é o da esquerda e da direita, que isso aqui é uma estrutura, tá? Que ele tem um valor e ele tem o nó da esquerda e da direita. E quando a gente for criar, a gente pode inserir uma informação tanto para a esquerda como um valor para a direita, tá? E a gente também pode inserir um valor para a gente colocar o peso em relação a esse nó. Então, diferente do outro, em que um elemento ele pode ter várias ligações, nesse da árvore ele vai ter filhos ou ele pode ter pais, tá? Então isso se diferencia, ele é uma hierarquia. Passando agora para o heap, ele é bem parecido em relação à árvore, tá? Qual que seria a diferença? O heap, ele é uma árvore balanceada, digamos assim, só que ele é mais focado em relação à priorização, tá? Como assim? Aqui mesmo, aqui nesse exemplo, a gente tem um heap que pode ser tanto um mínimo como um máximo, tá? Se você for perceber, diferente do anterior, da árvore balanceada, ele sempre tenta buscar um valor de equilíbrio em relação aos nós, tá? Em relação às organizações. No HIP não. No HIP ele tem justamente essa questão de que os elementos atuais eles têm uma priorização em relação à sua organização, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um mini heap e um binary set tree, tá? Um heap ele pode ser tanto min como ele pode ser max. Como assim? Aqui a gente tem um mini heap, que é justamente, ele tem alguns valores aqui, e ele vai fazer a ordenação, ele vai fazer a questão da organização por priorização, que como esse aqui é o mínimo, esse é o min, então os elementos do topo vão ser os menores valores, enquanto os de baixo vão ser os maiores valores. Se isso aqui fosse o max heap, seria o contrário, né? Então os elementos de cima, basicamente seriam os elementos de maiores valores, enquanto os de baixo seriam os de menores valores, tá? Diferente da árvore binária, em que ele tenta buscar um balanceamento em relação aos valores centrais, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, que o primeiro elemento é o 30, por quê? Porque o 30 ele está justamente no meio do valor de 8 a 90. Tá? Enquanto esse min heap, o valor aqui de cima é justamente menor. Tá? E os elementos de baixo são maiores do que ele, só que são menores ainda do que os outros valores. Tá? Quando que a gente pode utilizar então isso aqui? A gente pode utilizar em vários exemplos, como por exemplo agendadores de tarefa, então eventos de prioridade, né? A gente pode utilizar em timers. Então, se você for fazer uma agenda que a gente tem uma priorização maior para um elemento do que outro, a gente pode utilizar o heap de vez uma árvore balanceada. A gente também pode utilizar para informações prioritárias. Então, se você for entrar no Mercado Livre da vida, no Spotify, tanto faz, você vai ver que ele tem justamente uma ordenação em relação a coisas que estão de tendências, né? Então o Spotify tem o top 100 Spotify, ele vai pegar os ouvintes daquele momento, tá? Então ele vai fazer o armazenamento daquelas informações provavelmente em um heap. A mesma coisa em relação ao produto, que quando você for entrar no Mercado Livre, você pode ver um produto que está sendo muito vendido e vai aparecer na sua tela, que é justamente as informações mais prioritárias, ou seja, eles têm mais vendas, digamos assim, então por isso que eles estão no topo da cadeia, tá? A estrutura dele é bem parecida com uma árvore, só que aqui ele tem uma questão que ele vai ordenar ele em relação à prioridade, tá? Então se você for analisar esse código do swap, ele vai fazer em relação à troca de nós, de interligações de nós, e então vai substituir naquela posição do pai ou do filho, tá? Então a gente pode tanto aqui remover, como inserir o heap, enfim. E seria isso em relação ao heap. Por último aqui a gente tem o hash set. Tá? O que seria o hash set? O hash e o set são iguais, só tem uma mínima diferença que eu vou explicar depois, mas seria o seguinte: imagine que você tem 3 nomes de pessoas, então aqui a gente tem o John Smith, a Liz Smith e a Sandra Dee, tá? E a gente precisa armazenar eles de uma forma otimizada. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, a gente poderia implementar um hash function, tá? E como que funciona? A gente vai pegar esses nomes e a gente vai tacar esses nomes em uma função que ele vai, digamos assim, criptografar ou inserir algum número, e esse número vai determinar como um identificador em relação àquele nome. Tá? Fica um pouco confuso? Aqui nesse próprio exemplo ele tem o seguinte: a gente tem o nome do John Smith aqui, e a gente vai colocar esse nome em uma função, e esse nome vai ser convertido para um número binário, e dessa forma aqui, se a gente for analisar, ele justamente vai criar um identificador. Por que disso? Porque ele fica mais otimizado, tá? Porque se a gente for inserir um nome, na hora que a gente precisa armazenar ou pesquisar, é só a gente colocar a questão do function, ou seja, a gente converte um nome ou um texto, um inteiro, para a função, e ele vai dar um número. E esse número ele simplesmente só busca direto no nosso armazenamento, tá? Qual que é o problema?
Pode ocorrer colisão? Sim. O que seria essa questão de colisão? Imagine que a gente vai pegar o nome Ana, tá? E a gente vai converter para um número, tá? Aí ele vai lá e ele converte esse número para o 5. Ele vai armazenar o nome Ana e o ID 5 em uma tabela de dados, algo do tipo. E então depois a gente vai colocar também o nome João e ele vai fazer o hash function, que vai converter para 5, tá? E vai armazenar o João numa tabela e o 5 que seria o identificador dele, tá? Se você for perceber, ambos são 5. E isso pode justamente dar colisão, ou seja, se a gente for pesquisar lá a tabela e procurar pelo identificador 5, pode vir tanto Ana como João. E justamente por isso a gente precisa fazer um tratamento, tá? Então a gente pode criar um hash function que evita essas questões de duplicações. Então na realidade ele pode vir algo parecido com isso aqui, que seria transformar um texto específico em algo totalmente criptografado, que seria esse hash value, tá? Que é muito utilizado justamente em criptografias de senhas e autenticações, tá? Então, numa forma mais otimizada, a gente poderia transformar esses textos em um valor hash muito maior, tá? Quando que a gente vai utilizar isso? A gente pode utilizar esse hash function em vários exemplos, tá? A gente pode utilizar tanto para dicionários, como a gente pode utilizar para cache, como a gente pode utilizar para indexes, tá? Principalmente em banco de dados, que ele tem essa função de indexes. Também a gente pode utilizar para autenticação, como eu falei, né? Então, quando você vai cadastrar uma conta, por exemplo, precisa primeiro criptografar sua senha. Então, se você colocar, por exemplo, sua senha 12345, ele não vai armazenar 12345 direto no banco de dados, ele vai fazer uma criptografia, provavelmente utilizando o hash value, tá? Essa questão aí de transformar o texto em algum identificador ou algum outro texto criptografado, e quando a gente for procurar esse texto, ele vai ser muito mais otimizado, porque é só ele tacar na hash function e acabou. Ele não precisa percorrer todo o banco de dados, todo o armazenamento. Aqui embaixo, justamente, a gente tem esse exemplo de código C, tá? E qual que seria a diferença do set, que nem eu falei em cima, com o hash? O set, ele justamente, ele evita de armazenar valores duplicados. Então, se você for armazenar o nome João no set e você colocar duas vezes o outro João, ele não vai aceitar, porque ele tem que ser único. Ou seja, se você for tentar armazenar um valor duplicado, ele não vai funcionar, tá? E como que vai funcionar o código aqui? É bem parecido com os anteriores. A gente vai armazenar em uma estrutura, que pode ser uma chave aqui é um exemplo, tá? Mas ele pode ser um nome, pode ser um string, pode ser um texto, pode ser, enfim, aqui é um inteiro, que seria a chave, e o nosso nó, que vai conectar com a próxima estrutura, tá? E a gente aqui tem um vetor, que vai ter esse hash aqui, certo? Que vão conectar um com o outro. Então, se você for perceber aqui, se a gente for receber aqui um parâmetro que seria a chave, a gente vai criar um index, que a gente vai aplicar a função hash, tá? Que nesse caso aqui seria só pegar o número que é passado e pegar o resto, tá? do valor aqui, que seria 10, né? E com isso, a gente vai pegar esse index aqui e colocar no nosso vetor, tá? Isso aqui é um exemplo muito básico de como que funcionaria o hash, e a gente pode procurar o hash justamente fazendo a engenharia reversa, né? Então a gente procura o index baseado no nosso hash da chave que é passada. E seria isso, basicamente, essa questão das estruturas de dados mais complexas.